representado. E a sensação que dá, não, eu vou me rebelar. Não, esses caras aí, não vou seguir, não vou aceitar, não vou. Mas a gente, por um instante pequeno, a gente esquece que quem instituiu toda a autoridade, e a gente pensa, o texto que eu ia ler aqui com vocês, que está em João, é o texto onde Jesus está sendo julgado para ser condenado à morte. E uma autoridade do povo estava falando com Jesus assim: rapaz, você não sabe que eu tenho autoridade para te liberar aqui, tirar você dessa situação que você está envolvido? E aí Jesus olha para aquele cara que estava ali condenando ele à morte e fala assim: autoridade nenhuma você teria se do alto não te fosse dada essa autoridade. Então, como é difícil para a gente se submeter à autoridade quando a gente não está muito alinhado com o que Deus está fazendo. Jesus estava totalmente alinhado ao que Deus estava fazendo. E ele sabia que aquela autoridade estava fazendo o que estava fazendo por ordem e permissão divina. E aí nós olhamos para o nosso país, olhamos muitas vezes para situações onde nós estamos envolvidos, seja o nosso chefe no trabalho, seja nossos pais, seja marido, seja a situação de autoridade na qual você está envolvido, você começa a questionar e falar: está tudo errado. Eu não vou aceitar isso, eu vou me rebelar. Mas esse texto aqui está falando uma coisa muito clara: aqueles que se rebelam contra a autoridade, se rebelam contra Deus. E por que eu estou trazendo a questão da autoridade para o nosso meio? Eu não sei exatamente a respeito de todos que estão aqui, como que nós estamos de geração. Mas a minha geração, ela cresceu questionando muito. A Dênia que está aqui na frente não me deixa mentir. A Dênia foi minha líder de adolescente, pessoal. Eu fui um adolescente fácil de lidar, tranquilo, manso, não dava trabalho nenhum, não questionava nada. Né, Dênia? Dênia e o Eldson ainda. Não questionava nada. A Dênia chegava e falava, ela podia falar qualquer coisa. A primeira coisa que eu ia fazer era olhar para ele e falar assim: por quê? Era lei, não importava o que ela tinha falado, eu queria saber o porquê. Eu não concordei com o porquê. Não, então isso aí está errado. Isso aí não. Várias pérolas, quem quiser saber as pérolas pode perguntar para a Dênia no final, não vou me expor aqui não. Mas gente, coisas absurdas. E não somente eu, mas uma tropinha junto comigo fazia a mesma coisa. A gente juntava junto, ficava todo mundo em volta da Dênia. Por que não pode? Por que não pode? Eu não concordo com isso. Tem que fazer 18 anos para namorar. Mentira! Onde que está na Bíblia? E alguém fala: não pode fazer tatuagem. Está errado, na igreja do fulano pode. A gente ficava maluco, qualquer coisa que falava, a gente: não aceito, não vou. Porque a gente não tinha um reconhecimento natural da autoridade. Meu pai sabe as lutas que ele passou comigo por causa disso. E todo mundo que teve uma posição de autoridade sobre a minha vida durante algum período. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque em um determinado momento da minha vida eu tive que reconhecer a autoridade. Vou contar para vocês aqui uma experiência terrível que eu tive para poder aprender sobre isso. Autoescola. Eu achava que eu era o rei. Eu já sei dirigir, confia. Então, qual que é o mínimo de aula que tem que fazer? É 20, eu vou com 20. Eu sou o cara. Aí cheguei lá, né? 20 aulas. Saiu uma área de exame fácil. Falei: tá tranquilo, confia. Bora. Cheguei lá, entrei no carro. Bom dia, senhor Rafael. Bom dia.
Tudo bem? Bem. Tem meu cinto. Tá autorizado, pode tirar o carro aí. Dê a setinha. Lê os 2 retrovisores do meio. Saiu com o carro. O senhor faz uma parada ali sem usar os freios. Mas no final das contas parei. Falei, não, isso aí não é nada não. Acontece. Aí, não, segue aí, desenvolve o carro. Aí chegou no final da prova, eu confiante. Cara, senhor Rafael, o senhor hoje pontuou muito. Olhei para ele e falei, obrigado. Aí ele olhou, não, pontuar é uma coisa, a gente dá ponto aqui com as coisas que você erra, né? Você pontuou demais, tá reprovado. Pô, na hora que ele falou isso, minha ficha caiu, eu falei, meu Deus, não é possível. Qual que foi a minha primeira reação? Vocês acham que foi de reconhecer que eu tinha errado, que não, realmente eu dirigi mal? Cheguei em casa falando na técnica que esses caras estão querendo roubar meu dinheiro, esses caras estão querendo que eu fique lá pagando aula, querendo isso é máfia da autoescola, isso é máfia do Detran, e fala mal, e xinga, não sei o quê. Gente, para quem não sabe, quando eu fui tirar a carteira, eu estava num momento tão difícil que eu tomei pau até no psicotécnico. Deus estava tratando comigo mesmo para reconhecer a autoridade. Eu já estava pilhado, eu tomei uns 2 pau, eu passei de terceira. Na segunda eu ainda estava orgulhoso. Na terceira, meu irmão, eu cheguei humilde, eu cheguei mansinho, eu entrei no carro, bom dia. Bom dia. Posso sair já? Pode, vai. Teve uma hora lá, irmãos, que o cara falou assim, para o carro ali. Aí eu parei o carro, de repente ele falou, pode sair. Saí, não dei seta, não olhei retrovisor, fui embora. Aí ele olhou para mim e falou assim, não deu seta ali não, né? Aí eu olhei para ele todo manso, né, todo quebrantado. Moço, realmente esqueci. Realmente errei nessa ali. Olhou aquilo, né, falou, não, pode seguir e tal. No final ele falou que eu estava aprovado, nem eu acreditei. Falei, não, foi a pior aula que eu já fiz aqui, o pior exame que eu fiz, eu passei. Deus estava precisando tratar algumas coisas comigo, com relação à autoridade. Problema na escola, com o professor, foi milhares. Meu pai tinha que ir na escola direto. Eu lembro, irmãos, que o irmão aqui da igreja, Fabrício, me indicou para entrar na escola Maurício Murgel, no ensino médio. Ele fez lá uma ponte lá, a escola era escola modelo. Ele falou, não, pastor, vou conseguir lá para Rafael, conseguiu lá para mim. Irmãos, que arrependimento desse cara. Quando tinha que chamar alguém, ele chamava ele. E eu aprontava até, arrumava com o professor, com o diretor, confusão danada, porque não reconhecia a autoridade. No meu coração orgulhoso, eu estava muito mais certo do que o instrutor que me deu pau, muito mais certo do que o psicólogo que analisou meu psicotécnico, muito mais certo do que o professor, muito mais certo que o diretor, independente de quem fosse, muito mais certo que a Dena, que era minha líder de adolescente, muito mais certo que meu pai, que minha mãe. Eu era o cara. Mas isso me quebrou demais. E eu estou compartilhando com você para que você não precise passar por essa quebradeira toda. É difícil, porque você precisa aprender a ser humilde na marra, é difícil. Deus te humilha. Você aprender a ser humilde é esse o caminho. Os humilhados serão exaltados, e os que se exaltam, rafão, puro. Ou humilhação que eu passei na vida para poder reconhecer que a autoridade ela vem de Deus. E se você vai contra Deus, meus irmãos, Deus fala com Paulo, dura coisa. Essa coisa é difícil de falar, é recalcitrares contra os aguilhões. É isso aí. Na tradução do Rafael é dura coisa dar murro em ponta de faca, Paulo. Não tenta. Porque a origem disso tudo, a origem da autoridade, seja ela mundana, seja ela
familiar, seja ela estudantil, não importa a origem de toda a autoridade do texto está falando. Ela vem de Deus, ela emana de Deus. Eu estava brigando contra quem, gente? Contra quem que vocês acham que eu estava tentando? Contra Deus. Não interessa se era um instrutor do Detran, nem crente ele era. Não importa, foi Deus que instituiu ele para estar ali me analisando. E a gente precisa reconhecer isso, porque senão a gente dá murro em ponta de faca mesmo. Muito. Independente da autoridade, a gente precisa reconhecer as autoridades. Você chega num ambiente, você precisa primeiro reconhecer quem é a autoridade aqui sobre a minha vida. Dando sequência aqui, a primeira instituição de autoridade de Deus, a gente vai ver lá em Gênesis. Você vai ficar chocado se você digitar na sua Bíblia aí do seu celular, autoridade. Eu estava procurando um texto para anotar aqui, digitei na Bíblia assim, autoridade, pensei que ia aparecer uma meia dúzia de textos. A Bíblia inteira está permeada de palavras de autoridade. Sobre a autoridade de fulano, a autoridade de ciclano. Sobre que autoridade que você está ministrando aí? Sobre qual autoridade que você está curando? Estou curando a autoridade de Jesus. Então está liberado. Mas sei, você está curando em qual autoridade? A autoridade do Deus de Paulo. Sei aí, meu irmão. Conheço Paulo, conheço o Deus dele, mas você... Quem conhece esse texto? Uns irmãozinhos lá estavam tentando expulsar um demônio sobre a autoridade do Deus de Paulo. O demônio olhou para o cara e falou: Paulo eu conheço, o Deus de Paulo eu também conheço, mas você, meu querido, te conheço não, vou sair não. Porrada neles. Despegou. Então a gente precisa entender que desde o princípio Deus vem instituindo autoridade sobre o mundo. Quando Deus criou Adão, quem lembra desse texto? Quando Deus criou Adão, ele cria Adão e ele dá para Adão uma função. Quantos aqui lembram qual que era a função de Adão no princípio? Todo mundo falou junto, não consegui entender. Olhei para uns 4 aqui. Mas no princípio Deus dá a Adão autoridade para, sobre todos os animais, ele governar sobre os animais, governar sobre a terra. Ele recebe autoridade. A gente quando era criança achava que Adão só dava nome para os bichos, né? De onde que Adão tirou leão, gente? Não existia nada, o cara, leão. Era o que eu pensava quando eu era novo, mas hoje, lendo esse texto, a gente percebe que Deus, ele desde o princípio do mundo, delegou a autoridade dele e impôs os limites daquela autoridade delegada. Deus, ele pegou a autoridade que ele tinha para governar os animais, para governar sobre a terra, e ele fez o quê? Ele delegou ao homem: você cuida. Você cuida dos animais. Você cuida da mulher. Você cuida da terra. Você vai fazer a terra ficar protegida. Você vai governar sobre tudo isso. Tem as regras, Adão. Não come a árvore tal, não come o fruto tal, não faz isso, não faz aquilo, pronto. Adão recebeu a primeira autoridade de Deus. Desde o princípio da humanidade, Deus ele faz isso. Ele pega a autoridade dele, todo poderoso, e distribui, e delega. Faz isso, governa sobre aquilo. E aí Adão, ele faz o que com essa autoridade que ele recebeu? Ele vai pegar ali aquela autoridade: eu estou governando tudo aqui, só não posso comer do fruto daquela árvore. E aí a serpente chega e começa a falar: não, mas você não acha que seria melhor se você conhecesse o bem e o mal? Você vai ser igual a Deus. Desde muito antes da humanidade, meus irmãos,
A autoridade ela vem sendo confrontada. Por que Lúcifer caiu? Porque ele não aceitava a autoridade de Deus, ele queria estar acima de Deus. Ele não se submeteu àquela autoridade. Adão não se submeteu à autoridade de Deus. Deus falou, não faz isso. Adão foi lá e fez. Agiu sem dependência de Deus. E é um pouco chocante a gente perceber que os comportamentos eles vêm se repetindo durante toda a história da humanidade. E você precisa entender isso, porque Deus, quando o homem cai, ele não retira a autoridade delegada do mundo. Não deixa de existir alguém com autoridade, não. Adão, ele não deixou de ser alguém incumbido de fazer as coisas, não. Agora ele ia ter mais trabalho, ele ia suar para conseguir o pão dele, Eva também ia ter mais luta, mais dor. Mas eles iam ter que continuar governando, ia ter que continuar cuidando, ia ter que continuar fazendo o que tinha que fazer. Foi uma incumbência de Deus. Por que Deus faz isso, será? A gente fica doido para que Deus tirasse o livre-arbítrio da gente às vezes, né? Não, Deus, não quero decidir nada, só decide aí para mim, me leva para a glória no final, vou estar feliz. Eu queria isso demais. Deus, pode levar, esse negócio de livre-arbítrio eu não vou querer, prefiro que o Senhor decide, o Senhor sabe de tudo. Mas Deus, ele decidiu agir dessa forma, delegando autoridade, delegando autonomia. E então, a gente chega até onde que nós estamos hoje. A autoridade de Deus, ela continua aí. Onde você olhar, você vai encontrar uma autoridade. Você olhar aqui, ó, vieram aqui na frente quem? Os líderes de célula. Autoridades instituídas por Deus. E aí a gente vê aqui, por exemplo, os presbíteros da igreja. Pastor Denilson, pastor Daniel, pastor Juninho. Autoridades instituídas por Deus. E em tudo isso nós podemos ver uma hierarquia. Ah, chegou no topo ali dos presbíteros, então acabou? Não, os presbíteros ainda estão sujeitos ali a diversas outras autoridades. Estão sujeitos ali às autoridades governamentais, estão sujeitos às autoridades militares, policiais, estão sujeitos à autoridade de Deus. Tudo vai culminar num ponto onde a autoridade máxima é Deus. Deus é o topo eterno dessa pirâmide. E a gente não pode ser insubordinado. Isso é difícil. Por que eu estou compartilhando isso com vocês, gente? O tempo que a gente vive hoje, o momento que a gente chegou, leva a gente a confrontar e questionar o tempo todo. O tempo todo. Não interessa quem é que está falando. Você deveria estar não aceitando. Você sabe tanto quanto fulano, quanto Beltrano. E a gente vê algo terrível, um exemplo bíblico desse sentimento. Abre aí a sua Bíblia em Números, no capítulo 12. Nós vamos ler o capítulo todo. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram eles. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: dirijam-se à tenda do encontro, vocês três.
E os 3 foram para lá. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e, pondo-se à entrada da tenda, chamou Arão e Miriam, e os 2 vieram à frente. E ele disse: ouçam as minhas palavras. Quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, e falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar o meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa, e sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para Miriam, viu que ela estava com lepra, e disse a Moisés: por favor, meu senhor, não nos castigue pelo pecado que tão tolamente cometemos. Não permita que ela fique como um feto abortado, que sai do ventre de sua mãe, com a metade do corpo destruída. Então Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, tem misericórdia, concede-lhe a cura. E o Senhor respondeu a Moisés: se o pai dela lhe tivesse cuspido no rosto, não estaria ela envergonhada 7 dias? Que fique isolada fora do acampamento 7 dias. Depois ela poderá ser trazida de volta. Nós vamos ler até aqui. Esse texto é um texto muito marcante com relação à questão da autoridade. E eu vou abrir meu coração aqui com vocês, meus irmãos. Não somente como fui difícil em relação à autoridade cotidiana, mundana, né? Também tive minhas dificuldades com relação às autoridades espirituais, meus irmãos. Em vários momentos, discordando das decisões da liderança, eu olhava e falava: não é possível isso. E questionando, e esse texto, meus irmãos, ele veio quebrantando fortemente meu coração. Fortemente meu coração. Porque muitas das vezes a gente está numa rodinha, conversando com alguém a respeito dos assuntos da igreja, a gente fala: nossa, isso aqui podia ser diferente. Aí beleza. Mas aí de repente, não, mas isso aqui é desse jeito porque fulano é assim. Porque fulano é assado. Porque fulano não muda isso. Fulano não aceita aquilo. E quando a gente assusta, a gente está igualzinho o irmão e a irmã do Moisés aqui. A gente esquece que Moisés, ele não é só o irmãozinho. Ele é a autoridade de Deus naquele assunto. Eles não estavam comentando sobre Moisés como o irmão deles. Não, Moisés está assim, está assado. Não, eles estavam comentando sobre Moisés como a autoridade do Senhor. Deus fala só por intermédio de Moisés? Quem que Moisés está achando que ele é? Ele não fala intermédio da gente também? E aí, blá, 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 blá. E quantas vezes, meus irmãos, eu não vou nem perguntar abertamente, mas eu tenho certeza que muitos aqui já presenciaram cenas como essa. Você está sentado numa rodinha e de repente começa: ah, porque fulano está fazendo isso, porque fulano não aceita, fulano não sei o que, não sei o que lá. Murmurando, criticando, falando. E eu estou aqui, meus irmãos, com muito temor no meu coração para alertar vocês com relação a isso. A autoridade de Deus é uma coisa muito séria. Quem ouviu eles reclamando e criticando não foi Moisés. E às vezes a gente olha a liderança que a gente tem, as pessoas que estão investidas de autoridade sobre a nossa vida para nos cobrir, e a gente começa a pensar assim: não, fulano é um manso demais. Às vezes a nossa liderança é igualzinho Moisés, aos mais mansos da terra. Moisés não faria a Miriam ficar leprosa não, meus irmãos. Mas eles estavam criticando a quem quando eles estavam criticando Moisés? Estavam criticando a Deus. E quem ouviu o que eles estavam criticando? Deus. E quem colocou Miriam leprosa, meus irmãos? Foi Deus, não foi Moisés. A gente tem que temer, meus irmãos, não é só a pessoa que está investida de autoridade, não. Porque muitas das vezes eles são mansos em Deus, revestidos de uma graça que é necessária para estar investido de autoridade. Mas Deus, meus queridos, Ele zela pela autoridade dEle.
Então a gente precisa ter atenção, muita atenção. Eu medi muito bem minhas palavras depois que isso aconteceu, de eu ler esse livro, de eu ler esse texto. Tem que ter atenção demais para falar da autoridade de Deus. Não importa se é o governante, se é o pastor, tem que ter cuidado, porque essa autoridade ela não é da pessoa, é de Deus. É de Deus. Você pode ferir a pessoa, pode machucar, pode fazer o que for com a pessoa. Cuidado com Deus. E a gente precisa ter temor a Deus. Eu estou compartilhando isso aqui com vocês, meus irmãos, porque é necessário que a gente compreenda a forma como Deus conduz as coisas. Isso não é uma coisa só eu sou cristão. Qualquer sociedade que você for ver, por mais antiga que seja, você vai encontrar lá os índios tinham um cacique. Os mongóis tinham lá o imperador deles. Os ingleses, os franceses tinham um rei deles. A gente tem um presidente. Independente da sociedade, seja ela cristã ou não, você vai encontrar esse formato de autoridade, de hierarquia. É algo que Deus colocou no ser humano desde a criação do mundo. Está aí dentro de você. E o diabo vem corrompendo isso desde o começo do mundo também. Desde o comecinho, ele vem falando, isso aí, é errado, né? Deus não vai deixar você comer a árvore, porque você vai ficar igual a ele. Esse Deus aí que você está servindo, Aí Eva vai, tá achando que Deus está com medo de nós, hein, Adão? Se eu comer esse fruto, Deus não me aguenta. Obrigado. E ali foi, vou comer essa frutinha e vou levar para o meu marido. Aí o marido olhou e falou, opa, fruto bonito, apetitoso, vou querer. Quem é Deus mesmo? Vou saber do bem e do mal aqui agora. Aí comeu o fruto, a primeira coisa que aconteceu, tô pelado aqui, que é isso? Conheceu o bem e o mal e morreu e ainda ficou com um conhecimento que não serviu para nada. Mas a gente tem que entender que desde o princípio o diabo vem fazendo isso. Ele faz você questionar a autoridade, ele faz você ir contra a autoridade, depois quando você foi contra a autoridade, cadê? Adão, o que aconteceu? Adão tirou o dele fora. Não, foi a mulher. A mulher tirou dela, não, foi a cobra. A cobra, Deus nem perguntou, já tomou. Mas todo mundo teve que pagar a sua parcela. E a gente precisa ficar atento, porque o diabo ele vem sussurrando no nosso ouvido, principalmente da nossa geração. A gente pensa assim, tem tempo que eu não vejo uma pessoa endemoniada, o diabo nem está agindo mais, né? Não está agindo do jeito que ele agia, as ferramentas mudaram. A manipulação está correndo de um jeito que de repente você está agindo igual todo mundo. E todo mundo está agindo igual quem? Igual o jeito que o diabo quer. Não precisa ficar possuindo o povo mais não. Aqui nós vamos agora manipular a massa. Aí nós vamos seguindo a massa, seguindo a galerinha. Bonita essa trend aí, vou fazer. Legal essa tendência aí, vou seguir. Esse negócio aí de igreja, religião, mó careta. Eu acredito em Deus, mas vou seguir daqui da minha casa mesmo, porque essa coisa de igreja aí, tenho asco desse povo de igreja. Quem já viu algum influenciador falando isso aí?
Eu amo Jesus, mas igreja, o fã-clube estraga. Como que você ama Jesus e não quer a coisa que Jesus criou para manter a palavra dele viva? Para cuidar, para se preservar como noiva para o dia do casamento, para o dia do juízo. Como que você consegue amar Jesus e desprezar a igreja? Não existe. Mas tem alguém querendo convencer a gente que existe. Não, esse negócio aí de autoridade, vai confiar em pastor? Pastor é tudo ladrão. Não, você vai, polícia só mata. Polícia está aí só para... Não, porque o governo... Nossa Deus, esse pessoal aí... Não, porque seu pai é muito careta, seu pai não está sabendo de nada, as coisas não são assim mais. Porque sua mãe não sabe o que ela está falando, o tempo dela é outro. As coisas mudaram. Gente, em 1970 as coisas eram assim, mas hoje em dia não pode não, a gente tem que normalizar. A gente tem que padronizar, tem que tornar normal isso aí. Vocês já viram esse termo? Vamos normalizar agora tal coisa. Vamos normalizar não sei o quê. É assim que o diabo está agindo para deturpar a autoridade hoje. Aí alguém está investido de autoridade e vai falar com você uma coisa. Você vira as costas, você vai falar com os 3 amiguinhos, 4 amiguinhos, 5 amiguinhos. Vamos fazer uma rodinha aqui, vamos sentar a ripa nesse cara que ele não faz ideia do que ele está fazendo. A autoridade dele veio dele mesmo, né? Ele está com rei na barriga. Irmãos, a gente precisa entender, toda autoridade ela vem de Deus. Eu quero, na Bíblia, né, ela vai falar sobre alguns contextos de autoridade, em Colossenses 3, não precisa nem abrir não, vai falar lá, ó, filhos, obedeçam aos seus pais, esposas, submetam-se ao seu marido, marido, ame a sua esposa, como Cristo amou a igreja. O marido está sob a autoridade de quem, gente? Sob a autoridade de Deus. Ah, mas esse negócio aí de a esposa sujeitar o marido é coisa de... Isso não existe mais não. Tá bom, não existe não. A Bíblia está aqui, vamos rasgar ela agora. Mas o marido está fazendo isso, isso, aquilo. Marido, submeta-se a Deus e ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. É cada um debaixo da sua autoridade. O filho obedecendo. A Bíblia vai falar em outro texto, falando, obedeçam todas as autoridades, como a gente leu aqui em Romanos. Orem pelas autoridades. Pô, a autoridade que está sobre a sua vida está complicada? Está difícil? Como é que você vai agir? Qual que é a postura do cristão que está sob uma autoridade difícil? Oração. A Bíblia ordena, orem pelas autoridades, orem pelo rei de vocês, cubram as autoridades, porque você também tem uma autoridade espiritual, meu irmão, para mudar panoramas. Por que vocês acham que a gente ora aqui pelo Brasil todo domingo? Eu achava que era por causa da eleição. A galera pegou firme mesmo. O gigante acordou, né? Aí tinha aquele vídeo lá do gigante acordando, Corcovado levantava e saía andando. Brasil acordou, aí não, vamos orar pelo Brasil. Aí a igreja vem orando, aí passou a eleição, passou, o gigante acordou, veio outra eleição, passou, e a igreja continua orando pelo país, continua orando, cobrindo as crianças. Aí você olha assim e fala,
levantar para orar pelo Brasil de novo. É a forma que nós temos para mudar, para pedir a Deus, Deus, coloca uma autoridade melhor aí para a gente, está difícil. A oração do meu pai aqui hoje pelo Brasil foi isso. Deus, nós estamos num tempo tão estranho, nosso país, Deus, só o Senhor pode mudar. Seu voto ajuda? Com certeza. Mas se Deus não mudar, meus irmãos, você pode votar certo, pode votar errado, não interessa. Quem vai instituir a autoridade é Deus. Nós intervimos nisso como? Deus, clamamos a Ti, Pai, intervém, muda. Ah, você está sob uma autoridade difícil, porque a Bíblia fala para os pais não irritarem os filhos, mas seu pai está te pilhando, está te colocando na parede, você está difícil, ora pelo seu pai, honra seu pai, ama seu pai e sua mãe. Ah, seu filho está num momento muito rebelde, muito descontrolado, está fazendo as coisas tudo errado, ora, toma seu papel de autoridade em Deus, e cobre. É assim que a gente luta. Não é com rebeldia, não é com reclamação, murmuração. Há quem diga que murmuração é adoração invertida. Vocês já ouviram isso? Você começa a adorar a Deus, você começa, oh Deus, louvado seja o teu nome. Gera contentamento no seu coração, Deus. O Senhor colocou aí esse governo, mas o Senhor tem as razões do Senhor, nós vamos continuar aqui servindo, vamos continuar cumprindo as regras, as leis, como o Edson falou, regra está aí para ser cumprida, vamos continuar cumprindo. Amém, Senhor? Foi quem o Senhor colocou sobre nós nesse momento? Amém. Eu lembro que quando teve o resultado dessa última eleição, teve gente que ficou sem chão. Eu falei, gente, relaxa. Se chegou lá, é porque Deus colocou. Tem alguma coisa na agenda de Deus que precisa passar por ali. Vai que Deus quer levar a igreja. Amém, Deus, me leva, ó. Deixa eu ir. Vai que Deus quer fazer alguma coisa aí. Amém. Nós vamos passar por tribulações. Vai que está chegando uma tribulação aí. Como vai ficar seu coração? Esperando na política? Esperando? Não, você tem que saber, quem colocou lá em cima foi Deus. Então, Deus vai prover. Amém? Eu quero muito que a gente entenda isso. Em todo o contexto que você estiver, vai haver autoridade acontecendo. Vai haver a hierarquia que Deus estipulou naquele local. E você precisa encontrar o seu lugar nisso. Eu queria trazer aqui uma pequena exceção, Quando uma autoridade, ela vai completamente contra a direção de Deus, é onde que abre aí uma janela de exceção, para que nós obedeçamos à ordem direta de Deus. A gente precisa estar muito atento ao que Deus está realmente fazendo. Porque pode acontecer, meus irmãos, de uma pessoa estar instituída de autoridade, mas está falando tudo errado, está fazendo tudo errado, e você tem que desobedecer essa autoridade? Vocês acham que sim? Em alguns casos, sim. Nós vemos aí em Atos, no capítulo 5, versículo 29, as autoridades do povo ordenando aos discípulos que não pregassem o Evangelho. Atos capítulo 5, versículo 29, abre aí para mim esse aí. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. E nesse caso aqui, aos homens, na minha Bíblia vai estar uma versão, acho que um pouco diferente. Atos 5,
eu ver aqui. A minha Bíblia vai estar assim, ó: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. E é importante você entender que há uma exceção e que ela é um caso de exceção. Não quero que ninguém saia daqui bitolado fazendo tudo que qualquer pessoa manda fazer só para, o Rafa falou que é autoridade, então vou fazer igual ele queria. Vou abrir mão do meu livre-arbítrio, da minha comunhão com Deus aqui. A decisão que vier, depois eu falo com Deus. Não, foi o Senhor que colocou a autoridade lá. Mandou fazer, eu fiz. Não é bem por aí. A gente vê aí também um outro exemplo, né? Aquela história muito conhecida de Sadraque, Mesaque e Abednego, onde havia uma autoridade, o rei, que era a autoridade sobre a vida deles, ordenou que eles se curvassem diante de uma estátua, diante de uma imagem, e adorassem aquela imagem. E aqueles homens de Deus, eles solenemente se negam a obedecer aquilo, falando: eu não vou me dobrar diante de nenhuma imagem. Eu sirvo somente a Deus, e se Deus quiser me livrar, Ele vai me livrar. E assim fizeram, e fizeram com razão. Mas é muito importante a gente entender que são casos e casos. Na maior parte dos casos, Deus instituiu a autoridade, Ele quer que a gente siga, quer que a gente obedeça. O imposto está caro, né, galera? Tá difícil, mas tem que acertar. Paga os impostos. Jesus pagou imposto, gente. E ainda falou ainda, os reis dessa terra cobram imposto dos filhos ou dos que não são filhos? Dos que não são filhos. A gente é filho, mas a gente vai pagar para dar um exemplo. Por mais que nós sejamos filhos do rei, segue a autoridade. Se sujeita. Para fechar, meus irmãos, esse compartilhamento, eu quero destacar um ponto aqui que é muito importante que a gente receba isso. E isso é algo que talvez seja até um pouco mais desafiador do que só se sujeitar às autoridades. Ouvir falar que você tem que sujeitar às autoridades é algo ok. Você fala assim, ok, alguém está com autoridade, eu vou me sujeitar. Mas e se Deus estiver chamando você, meu irmão e minha irmã, a se tornar uma autoridade? Esse é um desafio. Falando em gerações, vou falar da minha. Eu posso falar com tranquilidade, porque da minha acho que sou só eu aqui, né? A gente precisa ter coragem para assumir responsabilidade, para assumir a autoridade que Deus deseja dar. E isso é um desafio muito grande a toda igreja. Talvez você já está se sujeitando às autoridades, mas Deus quer que você seja autoridade no contexto em que você está inserido. Seja você pai, mãe, seja você chamado por Deus a exercer autoridade espiritual aqui na igreja, seja você chamado a exercer autoridade no seu trabalho, seja você chamado a exercer autoridade de alguma forma, você precisa da graça de Deus para exercer autoridade. E eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite coragem, meu irmão. Coragem. É preciso muita coragem, muita graça de Deus para estar investido de autoridade. Ser pai, mãe, ser líder, ser pastor, ser intercessor, ser professor, tudo isso é muito desafiador, muito desafiador. E eu quero agora encorajar você, meu irmão. Pensa aí no seu lugar, onde você está. Como tem sido a autoridade que você está incumbido de exercer? Como tem estado a exerção, não existe essa palavra não. Como tem estado o exercício da autoridade que você está investido? Pense nisso. Se coloque de pé no seu lugar.